tudo bem? Estamos aqui então no nosso segundo vídeo, agora com uma participação mega especial, que é a doutora Manuela Benites. Vocês pediram e eu consegui trazer ela, tirei ela do consultório para ela vir fazer uma entrevista, um bate-papo, né? Que eu tenho certeza que vocês têm bastante curiosidade para saber sobre a minha cirurgia e ela está aqui hoje com a gente. Então, doutora Manuela, seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, Ju, uma honra estar aqui para esclarecer essas dúvidas das suas seguidoras. Seguidoras, temos alunas, amigas, clientes, amigas. Toda mulher gosta de uma cirurgia, né? Eu descobri isso depois que eu fiz a minha, sabia? Nossa, como a mulher gosta de uma cirurgia plástica. Acho que é a questão do antes e do depois, né? Acho que todas têm um sonho em melhorar algo que a gente não gosta, né? Eu, por exemplo, tinha essa questão da parte dos olhos. Acho que eu vou pegar para seguir um roteiro, senão eu vou me perder. Então, doutora, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, sobre sua formação, sobre a sua história, o porquê, né, da oftalmologia, o porquê da blefaroplastia. Tá. Então, eu escolhi fazer oftalmologia justamente porque é uma área da medicina que ela tem muita delicadeza, né? Ela é uma área muito refinada, isso me encantou. E quando eu comecei a conhecer a oculoplástica, que é essa parte da oftalmologia que faz a blefaroplastia, eu me encontrei. Gostei muito dessa área, eu gosto desse desafio da blefaroplastia de respeitar as características de cada um, de conseguir deixar a pessoa com um olhar mais jovem, mas ao mesmo tempo sem perder saúde, que é algo que eu escutava bastante quando eu optei por essa área. Então eu consegui casar essas duas áreas aí que me interessam bastante, que é essa parte cirúrgica e a da beleza, né? Da harmonia dos olhos. A gente estava falando antes da gente entrar sobre o olhar. É o primeiro, né? A gente não vai olhar o cabelo, primeiro a gente olha para os nossos olhos, né? Então é muito importante, né, doutora? Isso é bem legal, assim, tem vários pacientes que falam que acordam e gostam do que vem no espelho de manhã, né? Essa coisa do acordar de manhã, se olhar no espelho e gostar do que vê, você começa o dia com outra disposição, né? Parece que dá para enfrentar qualquer luta aí. E eu reuni aqui, gente, as perguntinhas, que teve um dia que eu abri, que eu tinha ido lá na doutora para nossa encontro do segundo mês pós-cirurgia, e aí eu abri uma caixinha e vocês enviaram essas perguntas para que eu fizesse essa entrevista com a doutora. E vou começar então, né, agora a doutora já se apresentou, e eu queria que a doutora contasse o que é essa blefaroplastia, né, e para quem que é indicado a cirurgia. Então, a blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras. Ela tem como objetivo tirar aquele excesso de pele que está caidinha, que está flácida, de bolsinha de gordura, que deixa o olhar cansado, né? E ela está indicada para todo mundo que já está sentindo esse cansaço no olhar, né? Que quer, de alguma forma, rejuvenescer, se sentir mais jovem. Eu tenho pacientes que são jovens, inclusive, que têm indicação dessa cirurgia. Por alguma assimetria, por algum peso, algum desconforto que sente, então... Mas cada caso é um caso, precisa avaliar, né? Precisa avaliar. Eu tinha essa indicação há 3 anos já, mas daí eu ficava sempre adiando, dando um jeitinho, depois a gente vai falar mais, né? Por causa do quê? Já vou contar, então já vamos nessa pergunta. Eu tinha medo de ter dor, gente, eu tenho muito medo de sentir dor. E uma das perguntas que eu mais recebi no direct foi: doeu, dói, como é que não é? E a doutora falou pra mim, né? Então assim, ai, Ju, não se preocupe, não dói. E eu pensei, nossa, gente, mas nos olhos, né? É uma pele tão fininha, como assim eu não vou sentir dor? Querendo ou não, é uma cirurgia, né, doutora? Essa é uma dúvida bem frequente e eu gosto de enfatizar, assim, que não dói nem antes, nem durante, nem depois. E é verdade, né? Tá, gente? Porque não dói. A blefaroplastia, ela não dói, diferente de outras cirurgias, né? E é até interessante, porque como fica um pouquinho inchadinho, às vezes as pessoas que vão cuidar de você no primeiro dia vão falar: nossa, você tá com dor. E você vai estar tranquilo. Não tô sentindo dor nenhuma, né? Então, eu não tomei um analgésico. E olha, pensa numa pessoa dolorida. E era o meu medo. Então eu fui adiando essa cirurgia por conta disso, gente. Então aí eu adiava. E aí a doutora falou: não dói nada. E eu, não dói então, tá? Então era uma das perguntas que eu mais recebi, assim, né? E sobre o processo da dor. Doutora, quais os cuidados que devemos ter pós-cirúrgico? Isso é bem legal, assim, eu vou fazer um parênteses aqui, que é interessante que cada um siga o pós-operatório do seu cirurgião,
porque eu sei a técnica que eu uso, pus a mão no microfone, né? Eu sei a técnica que eu uso, então eu sei o que eu quero que o paciente cuide no pós-operatório. Então, por exemplo, no nosso pós-operatório, eu preciso de repouso, eu gosto que os pacientes façam compressa gelada por 3 dias, eu gosto de deixar o micropore na cicatriz, cobrindo os pontinhos, a primeira semana pelo menos, né? Não pode fazer exercício, né, Ju? A Ju se comportou bem, não fez exercício no começo. Eu me comportei, não fiz exercício. Mas isso eu adorei, porque eu não gosto de fazer exercício. Não pode pegar sol, né? Não pode pegar sol, tem que ficar mais quietinho. Mas assim, com o home office, gente, muita gente começa a trabalhar no dia seguinte já. Mas eu gosto que reserve 3 dias, pelo menos, para fazer as compressas geladas direitinho. Porque às vezes você se coloca muito compromisso e nem em casa consegue fazer as compressas geladas. Daí não dá, dificulta um pouquinho a recuperação, né? Isso eu cumpri bem certinho, a doutora sabe que eu fui comportada, né? Primeiro dia eu fiquei extremamente de repouso, depois os outros dias eu até levantei, mas eu permaneci em casa, eu aproveitei para fazer, acho que a gente fez uma terça, e daí na quinta era feriado. Então eu acabei emendando ali aquele feriadão, e aí retornei depois ao trabalho na segunda, daí já continuei normalmente, já vim trabalhando, já dirigi inclusive. Então é um pós assim, vamos dizer, para mim foi super tranquilo. É um pós tranquilo. Claro que varia, né, Ju? Você fez a pálpebra superior, isso é até legal falar, né? Às vezes a gente precisa fazer inferior, na verdade, assim, muitas vezes a gente faz em cima e embaixo. Então é um pós-operatório um pouquinho diferente, tem algumas restrições a mais, então, mas é uma cirurgia muito tranquila. Eu achei super tranquilo. É para ser uma experiência boa, viu? E quem seguiu aí, né, sabe que foi tranquilo, mas que eu mostrei todos os meus dias, a recuperação foi bem tranquila. Quanto tempo demora a cirurgia? Eu sei que foi bem rápido, porque quando eu vi, eu já estava dentro do carro, indo embora para casa. Mas, geralmente, doutora, quanto tempo demora essa cirurgia? Então, depende da técnica. Sabe, Ju, quando eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, a gente tinha uma técnica só para todo mundo. Na verdade, eram 2. Era uma técnica para acima de 60, uma para baixo de 60 anos. Hoje em dia, eu não repito uma blefaroplastia por muitos dias, né? E eu opero quase todo dia. Então, depende muito da técnica que eu vou usar. Normalmente, a blefaroplastia superior, em 1 hora, ela tá pronta, tá? Rapidinho. Quando é superior e inferior, às vezes umas 2 horas. E se tiver alguma outra alteração associada, por exemplo, eu não sei se você sabe, Ju, mas às vezes tem pacientes que têm a pálpebra um pouquinho caída por causa do tendão, que é frouxo, que não é só pelezinha e gordurinha, né? Tem a parte estrutural mesmo. Aí, às vezes, até 3 horas. Sério? Mas nem é tanto tempo, né? E acabou, vai embora, né, doutora? É uma delícia. Eu adorei. A gente acorda os pacientes para eles irem embora, eles querem ficar mais um pouquinho. Eu acordei, eu já estava quase dentro do carro, não sabia nem onde eu estava indo. E olha, nossa, relaxei o dia inteiro. Adorei. Não, foi bem bom. A doutora falou que eu ia gostar. Foi um dia bem relax, né? Então, é uma anestesia tranquila também, porque acabou, a gente já vai acordando, já vai voltando. E adorei, quero mais. Brincadeira. Essa você corta. Ai, gente. Ó, a alta do hospital, ela acontece no mesmo dia ou pode variar de casa a casa? Já teve alguém que ficou? Nunca. Então. Acabou a cirurgia, vai fazer... A gente faz uns 10 minutinhos de compressa gelada lá, vai tomar um chazinho... E pode ir? E vai pra casa. Então, gente, nem fica no hospital. Então, eu tava comentando, né, que 7 dias praticamente eu voltei pra minha rotina. Mas esse é o prazo normal... Ou não, doutora? Que nem eu falei, eu já tava segunda-feira, eu operei na terça, segunda eu já tava dirigindo. Isso é normal? É o prazo normal ou não? Então, para blefaroplastia superior, 7 dias já dá para voltar bem para o que já se faz. Claro que tem pessoas que têm alguns trabalhos que se expõem demais a outras coisas, né, Ju? Então, depende de pessoa para pessoa. Mas 7 dias já dá para voltar. Tá, não, tranquilo. Existe algo que possa impedir a pessoa de fazer essa cirurgia? Alguma comorbidade? E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma doença autoimune, né? Então, daí quando eu fui fazer, eu levei uma carta de autorização da médica que me cuida para eu operar. Tinha alguns medicamentos que eu não podia tomar, né? A doutora já sabia. Então, assim, mas existe alguma outra comorbidade que a pessoa ela realmente não pode fazer cirurgia? Olha, gente, a blefaroplastia ela é tão tranquila, né? E o objetivo dela, como a gente vem falando, né? Não é algo muito exagerado, né? É simplesmente tirar o que tá sobrando, é algo mais sutil.
Então, não tem problema. Agora, a pessoa tem, digamos que tem alguma doença que não esteja controlada, como qualquer outra cirurgia. Nós não vamos operar alguém com diabetes descontrolado, ou alguém que esteja com uma doença autoimune descontrolada. Sim, sim. Né? Tudo controladinho, e a gente pode operar, não tem problema, né? Então não tem restrição, tá? Doutora, então assim, para quem deseja realizar esse procedimento, qual é o planejamento que a pessoa deve ter em relação à preparação, né, antes da cirurgia e depois da cirurgia? Então, Ju, a gente pede alguns exames pré-operatórios, exame de sangue, eletrocardiograma, como é para qualquer cirurgia, né? No dia da cirurgia vai em jejum, tem todos esses cuidadinhos que a gente reforça bastante. E depois, o que eu acho importante, quando você vai fazer uma cirurgia dessa, precisa ter um planejamento, um tempo, até, por exemplo, uma festa importante. Eu tenho muita paciente que vai casar os filhos, eu já operei noiva. Então, assim, precisa de um tempo maior nesses casos especiais para se recuperar, para estar bem desinchada para esse momento especial. Mas mesmo, às vezes você tem uma reunião de família que você quer estar bem, né? Por exemplo, um mês, né? Eu vou viajar para algum lugar um mês, né? Então, não vai assim, né? A trabalho ali, mas é uma viagem importante para mim, um mês, porque daí dá tempo de desinchar um pouquinho mais. Mas nesses casos especiais que eu falei, eu gosto de pelo menos 3 meses. Viu, gente? Para dar tempo de desinchar. Então, se programe, se tem uma bem. festa, um evento. Eu tinha uma gravação importante, lembra? A doutora sabe. Mas ia dar já um mês e pouco, assim. Mas aí eu consegui me maquiar. Já que a gente falou da maquiagem, quanto tempo? Que me perguntava também. Eu fiquei alguns dias sem usar maquiagem. E depois a doutora até me liberou, mas eu continuei não usando maquiagem. Hoje a sombra é uma coisa que eu não uso muito. Eu passo lá pomadinha, mas ainda não uso, mas é uma escolha minha, porque a doutora já me liberou, né? Então, assim, da maquiagem pra gente contar pra elas. Eu vou falar uma coisa, eu adoro quando os pacientes voltam a se maquiar. Porque aí que eu vejo o resultado, né? Aquela diferença, porque normalmente a pessoa que tá disfarçando uma pálpebra caída, uma mulher, né? Tá disfarçando lá com bastante rímel, com bastante delineador, então de repente ela fica de cara lavada. Não é a mesma coisa, né? Quando volta a passar um rímelzinho, nossa, muda tudo. É muito legal. Mas assim, uma semana a gente tira os pontos, né? Então eu peço pelo menos mais uma semana para começar a usar um rímelzinho. Eu libero para usar a base, tem aquele gelzinho de silicone que a gente passou, né, Ju, para tua cicatriz. Maravilhoso. Passando o gelzinho, eu uso até hoje. Usa bastante tempo. Passando o gelzinho, pode passar um corretivinho por cima da cicatriz, porque até é interessante a gente falar, né, Ju? A cicatriz, ela fica vermelha de 3 semanas a 3 meses. Qualquer cicatriz, de qualquer cirurgia que a gente vai fazer. Então, para não ficar aquela coisa de a gente olhar no espelho, ainda tem um vermelhinho, ainda tá vermelha. Vai ficar vermelho mesmo por esse período e tudo bem. E é interessante cobrir com um corretivinho sim, até porque a luz do computador não é interessante para cicatriz. O sol, que a gente vai ali na esquina, já pega sol, não é interessante para cicatriz. Tem que cuidar, né? Então, assim, é uma barreira mecânica para o sol. Acho que a doutora Ju até podia falar sobre isso. Já temos outro vídeo aí. Vou trazer a Ju Jordão aqui também, para ela falar sobre a questão de cuidar da pele, né? E querendo ou não, né, Ju, a gente não larga do celular, não larga do computador, e isso tudo também pode escurecer a cicatriz, tem que cuidar. A doutora falou do avermelhado. Tem dias, assim, eu acho que a minha cicatriz é temperamental, então. Tem dias que ela tá bem avermelhada, tem dias que não tá. Tem dia que eu até esqueço que tem cicatriz que não aparece, mas a minha pele é assim mesmo, minha pele é mais sensível, sabe, doutora? Então eu nem me assusto. Você ainda tá no período. Tô no período, né? 2 meses e meio nós estamos fazendo agora. Ainda falta pros 3, né? E essa questão da doença autoimune, né, Ju, eu falei pra você, né, Ju? Você tinha me avisado. Que quem tem doença autoimune pode ficar com a cicatriz vermelha por um pouquinho mais de tempo. Mas ela fica... Não, e eu também posso falar, gente, eu nem ligo. O que importa é que agora eu consigo ver bem, meus olhos estão abertos, eu já nem olho pra cicatriz, nem lembro que tem cicatriz. Pra mim ficou perfeito e tá tudo ótimo. Já nem ligo, tá, doutora, pra cicatriz mais. E dá pra disfarçar, gente, porque, abre, ela fica bem aqui. Fica na dobrinha da pálpebra, imperceptível, né? Vocês vão colocar depois o antes e o depois, né? Eles vão pôr daí mostrando pra vocês aí também, gente. Pra quem tá chegando nesse vídeo agora, tá assistindo hoje e não viu o vídeo 1, né? Então daí vai poder ver aqui também. Mas se quiser, pode ver o vídeo 1, que a gente filmou toda a cirurgia pra vocês. A cirurgia não, né, doutora? Mas o pós-operatório.
Essa pergunta é bem interessante, né? Que é para eu contar um pouco, e a doutora também, como certas escolhas podem afetar nossa imagem. No caso, eu escolhi fazer esse procedimento para ajudar na minha imagem pessoal. Então, como eu falei para vocês, há 3 anos eu venho com essa dificuldade, eu ia fazer procedimento estético e a própria dermatologista falou, Ju, não tem mais o que fazer para você, não adianta mais pôr botox para levantar. E como eu gravo muito, tiro bastante foto, isso me incomodava muito, porque na foto eu já estava aparecendo assim, ó, colinho fechado, no vídeo ninguém conseguia enxergar meus olhos. Tiveram pessoas que vieram me perguntar, nossa, mas seus olhos são verdes? Eu falei, gente, meu olho não estava mais aparecendo. Lindos, escondidos. Viu? Agora, então, a gente sempre tive olhos verdes, agora dá pra ver, né? Então, acho que também por conta da estrutura da minha pele, questão da idade, questão de engordar, emagrecer, acho que tudo isso também influencia. E como muda, gente, o feedback que eu tenho recebido de uns meses pra cá, eu tava até agradecendo e compartilhando com a doutora, que, nossa, Ju, você está mais jovem. E aí eu falei, não foi só a juventude. Ontem também eu conversando com uma amiga, ela me comentando que ela tá louca pra fazer cirurgia com a doutora, e aí ela falou pra mim assim, que também tem esse peso. Eu falei pra ela, deixa eu te contar, uma coisa que mexeu muito comigo foi que de manhã eu acordava às vezes ou com dor de cabeça, ou com aspecto no rosto, assim, de cansaço mesmo, sabe? Acho que eu também comentei. Aí, cansado, olho pesado, aí, enquanto eu não lavava bem o rosto, passava uma maquiagem, algo que desse uma esticada, eu não pensava assim, nossa, agora beleza, o dia vai começar. Hoje, eu abro meus olhos, assim, como não tem mais aquele peso, eu não tenho mais esse sentimento de cansaço, de olhar pesado. E aí, a gente, além de qualidade de vida, tem a parte estética. A gente só pensa no estético, mas teve uma qualidade de vida. Eu chegava a... Eu tenho um desvio no nariz, eu achava que era da respiração, às vezes essa minha dor de cabeça, mas assim, o olhar também, doutora, eu acho que influenciou muito, porque eu mudei muito, gente, vocês não têm noção. E eu acredito que sim, né, doutora? Sim, sim. Esse peso nos olhos, quando a gente acorda, né, ele é bem significativo. Várias pacientes contam Não é da minha cabeça, gente. Não, esse é o nosso dia a dia, né, que é mais fácil de abrir o olho, que se sente mais disposta, que tá se sentindo melhor. Eu tenho paciente que volta a namorar, Ju. Eu tenho paciente que é promovida no trabalho, só pela essa autoconfiança, né, que gera. Porque, na verdade, quando a gente tá com a pálpebra muito caída, muito cansada, a gente começa a se esconder, assim, sabe? É verdade. Existe esse processo. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu vejo isso no consultório. Verdade isso. A pessoa vai se fechando, né? E depois, quando você realmente tem essa... eu voltei a me gostar, eu voltei a gostar do que eu estou enxergando. Então, tudo acaba mudando, né? Gente, isso é muito verdade. Porque as pessoas às vezes comentam, eu já estava numa fase que várias pessoas chegavam para mim, você já ouviu falar sobre aquela cirurgia? Eu falei, nossa, gente, eu devo estar bem acabada. Porque todo mundo falando, estão mandando eu fazer a cirurgia, né? Não a doutora, né? A doutora Ju, quando ela falou para mim, tá tudo bem. Mas assim, pessoas que nem são médicas me falando e eu, nossa, gente, eu acho que o negócio deve estar feio mesmo. E aí eu já tinha me assanhado fazer, mas nunca chegou o momento. Mas era porque era pra eu conhecer a doutora mesmo, tá, gente? Acho que tudo tem um momento certo, que foi quando eu caí a doutora Juliana me indicou, a doutora Manuela, e aí eu fui trocar uma ideia com ela esse ano, a gente conversou e tal, e eu senti muito confiança, e não é porque ela tá aqui na minha frente, porque eu já falei pra vocês, e já falei pra ela, eu senti segurança, a doutora é especialista em blefaroplastia, aí eu pensei, mão delicada, só cuida dos olhos, que isso é uma coisa que eu posso falar, eu acho assim, gente, não é por nada. Às vezes a mão que opera uma barriga é uma mão mais pesada. Do olho, o rosto, era uma coisa que eu morria de medo. Eu sempre falava assim, eu posso até fazer uma plástica no corpo, mas acho que no rosto, eu não sei se eu teria tanta coragem, porque eu poderia mudar meu olhar. Ou se eu opero aqui, gente, muda tudo, né? Então eu tinha muita insegurança. E na hora que eu sentei ali no consultório da doutora, ela pôs a fitinha lá, você vai tirar. Eu falei, gente, eu preciso mesmo. E aí já foi a decisão, e aí já fiz a cirurgia, e depois que eu fiz, eu falei, foi a melhor coisa que eu pude ter feito pra mim, assim. Ainda mais eu que trabalho com isso, e a gente tá toda hora com câmera, com vídeo, foto. Então, pra mim, assim, foi ótimo. Tanto na parte estética quanto nessa questão de qualidade. E esse cuidado que a doutora teve comigo, eu fiquei super preocupada. Eu sei que cada caso é um caso, assim, mas eu pensei, gente, eu com uma doença autoimune, ainda operando, eu não podia tomar alguns remédios. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ficar? Vou ficar um monstro, né? Mas o que importa é que eu não tinha dor. Eu falei pra doutora, pra mim a dor era o que pegava. E como eu não sentia dor, então eu falei, nossa, pra mim já valeu, mesmo que eu ficasse
toda, né, roxa, porque isso acontece, mas eu nem fiquei, né, doutora? Então, foi perfeito. Mas se ficasse também, né, Ju, o roxinho dura pouco tempo, né? Isso é algo que a gente precisa entender também, né? Às vezes fica algum roxinho, uma semana, 15 dias, e isso é legal até a gente falar, né? Porque se por um acaso ficar com algum roxinho, depois de uma semana a gente libera para cobrir com um corretivinho, também naquele mesmo sentido, né? E, gente, roxo passa. Eu fui fazer botox, eu fiquei roxinha aqui, eu tinha gravação, passa e o roxo passa. Olha, eu garanto pra vocês que o resultado que vem depois, um mês vocês já estão se amando. Imagina daqui 3, porque a doutora fala ainda que eu vou desinchar. Eu falei, não, já tá bom desse jeito. Vai desinchar, já tá ótimo. Melhor. Já tá ótimo desse jeito, né? E, doutora, uma dúvida que as meninas também têm é, por exemplo, questão do olhar. Vai mudar o olhar? Muda o formato do olho? Como que é? Isso eu acho legal a gente conversar, porque assim, cada um tem uma característica de olhar. Tanto que vocês chegam lá no consultório, ou lá da porta já pensa, é o olhar do fulano, já tem uma sequência de pessoas que têm aquele mesmo olhar. A gente não consegue mudar o olhar e isso é ótimo. Tá. Porque antigamente, Ju, você sabe disso, você deve falar isso para suas clientes também, para as suas alunas. Antigamente existia um padrão de beleza, né? O bonito era ser daquele jeito. E hoje não, né? A gente quer realçar a beleza natural, né? Sim. O que é individual, o que te caracteriza. Então, quando vocês vão lá no consultório fazer a avaliação, eu coloco aquelas fitinhas e eu pergunto se o paciente se reconhece naquele olhar. Porque isso é muito importante para mim, de manter essas características, né? Mas, claro, existem casos que vai se perdendo o formato do olhar ao longo dos anos e a gente precisa reposicionar. Aí, nesses casos, pode estranhar um pouquinho no começo, mas sempre gosto. Mas, gente, eu acho que não é um estranho bom, tá? É um estranho, assim, eu não me estranhei, eu achei ótimo. E, ó, rejuvenesce mesmo. Essa é a palavra que eu mais escutei pós-cirurgia. Você está mais jovem. E quem não sabia o que eu tinha feito, vieram me perguntar, o que você fez? O que você fez? E eu falei, Então, isso, olha, gente, eu acho que eu tenho certeza, quem estiver procurando, eu recebi vários feedbacks de mulheres que queriam, né, que também tinham muito medo, eu acho que não pensem 2 vezes, é um investimento, assim, eu não me arrependo em nada, claro que eu vou falar, que nem eu falei, eu caí na doutora no momento certo, na hora certa, era para ser com ela. Então, avaliem o profissional, peguem um profissional que passe essa segurança, essa conexão. Eu sentei ali no consultório da doutora e falei, gente, é ela, pela mão, pela delicadeza, pela experiência. Então, cuidado, porque às vezes, querendo ou não, é uma cirurgia. Então, se vocês me perguntarem, eu vou indicar a doutora Manuela e vocês têm que vir aqui para Curitiba e tem que fazer a blefaro com ela, tá, gente? Olha, nós vamos deixar aqui o Instagram da doutora aqui embaixo para vocês seguirem. Marque uma avaliação, vai lá conversar com a doutora, né? Tem alguma palavrinha final que você queria deixar para elas, doutora? Eu queria falar que para mim, assim, eu realmente fico muito feliz da Ju ter compartilhado, porque isso vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres esse é o objetivo. A alcançarem essa versão melhor delas mesmas. Na verdade, o que é a versão melhor? Né? É o que ela é na essência, que vai se perdendo com o tempo, né, Ju? Eu atendo muitas pacientes que se perderam na maternidade, daí só cuida dos filhos, ou tá cuidando dos pais, ou que se esqueceram, né? Então é uma retomada do cuidar de si mesmo, assim, é bem legal. Obrigada, Ju. Que isso, doutora. E, gente, se a gente tem ferramentas para melhorar a nossa imagem e que vai deixar a gente com essa autoestima elevada, por que não, né? Então, doutora, obrigada pelo tempinho, gente. Eu tirei lá do consultório, ela veio, ela fez cirurgia hoje de manhã. Eu falei para os meninos, vamos rápido, porque a doutora, o tempo dela é raro. Então, agradeço por ter vindo aqui dessa entrevista. Eu tenho certeza que vai contribuir de uma forma positiva, que elas vão adorar esse vídeo aí. E obrigada, então, doutora. Obrigada, querida. Até. Tchau, gente.